Fala, meus lindos! Começando mais uma aula de Direito Constitucional para você que me acompanha aqui no GG e estuda para o concurso de capitão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo de um tema que cai tanto em constitucional quanto em direito administrativo, mas que eu vou trazer para você uma perspectiva constitucional do conteúdo, diferentemente daquilo que você vai ter no show de aula que é da professora Tati, tá? Então, nós vamos falar agora sobre administração pública. A minha ideia aqui não é substituir a aula de administração pública que você vai ter com a Tati, porque o foco da Tati é mais voltado para o direito administrativo. E aqui a gente vai se atentar àqueles pontos constitucionais que costumam cair na prova de direito constitucional. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o conteúdo que nós vamos estudar aqui você também vai aproveitar para compreender um pouco melhor o direito administrativo. Tá bom? Teremos 2 encontros sobre este conteúdo e na próxima aula, nós vamos fazer questões e vamos ver como isso aqui tem caído nas provas. Então pegue teu material e bora trabalhar. Fazer a nossa transição aqui. Maravilha. Administração Pública 1. Rumo ao capitão da brigada, queridos. Primeiro, fazendo uma breve introdução, quando a gente fala em administração pública dentro da Constituição Federal, nós estamos falando de todo esse arcabouço constitucional focado na atividade administrativa a ser realizada pelo Estado e nas pessoas e órgãos que vão desempenhar essa atividade. A Constituição Federal traz isso entre os artigos 37 até o artigo 43, e nós vamos dar um enfoque dentro desses artigos naquilo que tem mais caído nas provas. Tá? Bastante coisa aqui, geralmente a parte que cai na prova é a literalidade da Constituição, então reforço aqui o que eu já tenho falado em relação aos outros conteúdos, leia bastante aí a Constituição Federal. Vamos começar com o primeiro artigo super importante, que é o artigo 37, o caput do artigo 37, que ele já vai nos dar pistas daquilo que nós vamos estudar, mas ao mesmo tempo já vai trazer questões para você, porque esse caput aqui, esse artigo 37, despenca nas provas. Ele fala assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Vamos explodir este dispositivo agora e vamos entender alguns pontos que são super importantes. Primeiro, antes de qualquer coisa, precisamos entender o que a Constituição quer dizer quando ela se refere à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União. O conceito de administração pública aqui, gente, ele tem sido estudado por vários doutrinadores e existem 2 grupos que tentam explicar a administração pública sob 2 perspectivas diferentes. Um chamado conceito objetivo de administração pública e outro grupo que vai analisar este instituto sob uma ótica subjetiva. Quando a gente fala em conceito objetivo de administração pública, nós estamos falando da atividade administrativa. Ou seja, aquela atividade desempenhada pelo Estado para a satisfação do interesse público. Essa é a atividade administrativa. Aqui, o foco é muito mais na atividade em si, que não será o nosso objetivo nessa aula. Nosso objetivo vai ser explorar mais a questão do conceito subjetivo, ou seja, precisamos entender quem são os sujeitos que realizam essa atividade, ou seja, as pessoas jurídicas e os órgãos. As pessoas jurídicas e os órgãos que realizam atividade administrativa é onde nós vamos focar muito mais a nossa atenção nas nossas aulas, ok? A parte da atividade administrativa, direito administrativo vai te dar com excelência aí aquilo que você precisa para gabaritar esse conteúdo na tua prova. Pensando então nesse conceito subjetivo
E nessas pessoas jurídicas de órgãos é que o conceito de administração direta e de indireta começa a ganhar vida. Tá? Quando a Constituição Federal divide a administração direta e a administração indireta, ele está dizendo para você a estrutura de pessoas jurídicas e órgãos que vão desempenhar a atividade administrativa do Estado. A administração direta é quem realiza diretamente a atividade administrativa. A administração indireta são figuras que vão realizar a atividade administrativa, mas de uma forma mais indireta. A administração direta é composta de algumas instituições, ou melhor, de algumas pessoas jurídicas, que correspondem aos próprios entes federativos. Então, são União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Quando nós falamos então em administração direta, pensamos nesses 4 entes federativos, União, Estados, DF e municípios. São eles que vão executar diretamente a atividade administrativa. Esses 4 entes federativos são pessoas jurídicas. Eles têm personalidade jurídica e autonomia para realizar essa atividade administrativa. Obviamente que esta atividade ela será desenvolvida através de órgãos e agentes. Órgãos e seus agentes. Então, pegando de uma forma mais clara e prática, você vai fazer o concurso para capitão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Você vai ser um agente de um órgão. Qual que é o órgão? Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Este órgão faz parte do ente da administração direta Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Uma questão interessante para a gente entender essa estrutura é que os órgãos eles não possuem personalidade jurídica própria, eles ficam dentro dessa estrutura da pessoa. Então, se, por exemplo, você como capitão causar dano a alguém um dia, de repente você mata uma pessoa por engano, Deus ao livre, né? Mas mata uma pessoa por engano. A família dessa pessoa vai ingressar com uma ação de reparação pelos danos. Essa ação é contra você? Não. Essa ação é contra a pessoa. Você é apenas um agente de um órgão. O órgão não tem personalidade, né? Então a pessoa que vai responder, mais ou menos assim, se eu te der um tapa na cara, você não entra com ação contra a minha mão, que é o meu órgão, você vai entrar com ação contra mim, que sou a pessoa. Então, a ideia é que a personalidade jurídica esteja concentrada na pessoa. Tudo aquilo que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul fizer, ou que os policiais militares do Rio Grande do Sul fizer, quem vai responder é a pessoa, quem tem personalidade jurídica. Nada impede que nessa responsabilização, que ela vai assumir, porque é uma responsabilização objetiva, como prevê a Constituição Federal, ele vai depois regressar contra você para responsabilizá-lo pelos danos causados. Isso é possível, desde que você revele que você tenha culpa ou dolo em ter realizado aquela ação. Tá? Caso contrário, só o Estado que vai responder. Essa relação, gente, entre as pessoas jurídicas e os seus órgãos e agentes, ela é chamada de desconcentração. Então, desconcentração permite a uma pessoa desconcentrar o poder para os seus órgãos. Esta é a ideia. Então, a desconcentração permite à pessoa desconcentrar o seu poder para os seus órgãos. Por isso que existem vários órgãos vinculados à pessoa do Estado do Rio Grande do Sul. Cada órgão ali com uma atribuição para realizar e atingir a finalidade, o interesse público através da atividade administrativa. Essa é a lógica, tá? Agora, esses entes da administração direta, eles perceberam que existem algumas atividades que são importantes e devem ser realizadas pelo Estado, mas eles não queriam realizar. Ao mesmo tempo, não dava para criar apenas um órgão para realizar, porque eram atividades que precisariam de outras pessoas para serem realizadas, pessoas com personalidade jurídica, que pudessem ser responsabilizados por essa atividade. Foi aí que se criou os entes da administração indireta. Eles vão executar a atividade do Estado, essa finalidade, né, do interesse público, mas de uma forma indireta. E eles estarão vinculados a essas pessoas da administração direta.
esse instituto, o instituto que permite a administração direta criar a administração indireta, é o que nós chamamos de descentralização. Descentralização, entes criando entes. Desconcentração, entes criando órgãos. Lembra disso, tá? Desconcentração cria órgão, descentralização cria novos entes. E quem são estes entes da administração pública indireta? Também precisa ser memorizado. Famosa fase. Famosa fase. F de fundações. A de autarquias. S de sociedade de economia mista. E E de empresas públicas. Nós não estudaremos de forma aprofundada essas instituições da administração indireta, porque vocês terão uma belíssima aula da Tati em Direito Administrativo. A única coisa que me importa aqui é que vocês saibam quem é a administração pública para tudo aquilo que nós vamos conversar a partir de agora. Então, quando a gente pensa em administração pública direta e indireta, a quem vai ser aplicadas essas regras do artigo 37 seguintes, eu tenho que olhar para essa galera aqui. União, Estado, DF, municípios, suas fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tá bom? É sobre tudo isso que as regras constitucionais do artigo 37 e diante é que elas vão afetar. Então, partindo dessa concepção agora, dessa maior clareza do que é administração pública direta e indireta, passemos para esses princípios que estão previstos no capítulo 37 e que despencam em provas. Os princípios que regem a administração pública. Eles são princípios constitucionais, mas com uma finalidade específica de reger a administração pública. Nós vamos encontrar princípios escritos no capítulo 37, que estão ali expressos, mas também teremos alguns princípios implícitos da Constituição. Implícitos que derivam ali da interpretação constitucional, apesar de não haver ali um dispositivo prevendo ele expressamente. Vamos primeiro dar uma olhada nos princípios expressos e em seguida nos princípios implícitos. É importante que você memorize quais são esses princípios expressos, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso mnemônico, né, para ajudar na memorização, o famoso LIMP. Famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Às vezes a questão da própria pergunta é só isso. Assinado alternativo contém um princípio expresso que rege a administração pública. Ou assinado alternativo tem princípio que rege a administração pública. LIMP. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se a banca quiser dar uma catracada, eu acho que seria digno de um concurso de capitão, né? Ela pode pedir para você o que está dentro desses princípios. Então, vamos mergulhar neles agora, para entendermos seus conteúdos. Começando pela legalidade. Gente, legalidade, como princípio regente aí da administração pública, significa dizer que a administração pública ela é regida sob o império da lei. Ou seja, a administração pública não pode fazer aquilo que ela quiser. A administração pública ela tem ali uma limitação, um comportamento mais limitado. E é sempre bom, quando a gente fala da legalidade, diferenciarmos a legalidade para um particular da legalidade para um agente público. Ou seja, existe uma diferença entre essa percepção da legalidade. Aqui no artigo 37, nós temos a legalidade que vai reger o agente público, a administração pública como um todo. Então, ela é um princípio que vai restringir o comportamento da administração pública para a lei. A administração pública só vai poder fazer o que a lei manda ou o que a lei permite.
Se não há previsão na lei ou não há permissão da lei, a administração pública não pode agir. Isso se aplica para você também, né? Capitão, que vai ser um agente da administração pública. A legalidade para o particular é a que está lá no artigo 5º, que nós já estudamos, né? Ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer nenhuma coisa senão virtude de lei. É a legalidade para o particular. O particular, ele também está adstrito à lei, mas de uma forma um pouco menos restritiva, né? O particular ele pode fazer tudo que não for proibido. Se não tem uma proibição expressa na lei, o particular ele tem liberdade para fazer. Tá? Então, legalidade para o particular e para o agente público, concepções aí diferentes e que precisam ser atentadas para a hora da sua prova. E aqui podem sair questões, por exemplo, de caso concreto. Imagina, o capitão está lá na sua blitz, passa um carro e o capitão vai lá e dá um tiro. Passou um carro direto pela blitz, o capitão virou, foi lá e deu um tiro. Aí o tiro pegou, o carro bateu lá, quando foi ver lá era uma criança de 12 anos dirigindo, ele estava fugindo da blitz ali para não ser pego, porque era uma criança. Aí se matou a criança, porque ela passou na blitz. Como é que você consegue comprovar aqui a legalidade do seu ato? Impossível, né? Então, por isso que é importante o agente público, né? Quando você passa no concurso público, você tem que ter essa concepção. A partir de agora eu ajo como agente público, então eu não posso fazer tudo aquilo que der na telha. Tem que agir diante do estrito cumprimento da lei. Tá bom? Esse é o princípio da legalidade. Depois vamos encontrar o princípio da impessoalidade, queridos. A ideia aqui é que o administrador público, né, o agente público, ele haja desconectado de interesses pessoais, ou seja, ele quando vai tratar, né, o usuário, o que está sendo ali recebendo a prestação de serviço público, ele tem que tratar com impessoalidade. Ele não pode ter nenhum tipo de benefício específico, por quê? Porque ele tem que tratar sem nenhum interesse pessoal, sempre tratando todo mundo da mesma forma. Ele deriva de uma igualdade formal, né, do agente público tratar todo mundo da mesma forma, tá? E a impessoalidade a gente vai conseguir visualizá-la sobre uma dupla ótica, sob a perspectiva da finalidade do ato administrativo. Então, quando a gente pensa no ato administrativo, na finalidade desse ato administrativo, a gente pensa na impessoalidade tendo como fim a satisfação do interesse público. Esse é um ponto importante. Todo ato da administração pública tem que ter como fim satisfazer o interesse público. A impessoalidade se manifesta dessa forma. E ela também vai se manifestar através da proibição da autopromoção. Ou seja, se o agente público ele tem que satisfazer o interesse público, então ele não pode satisfazer o seu interesse privado. Como, por exemplo, se autopromover a partir daquela situação ali que é uma situação pública. Então, por exemplo, utilizar o dinheiro público para promover a si mesmo. Ou utilizar o espaço público para realizar seus próprios interesses particulares. Não pode. Aqui a Constituição vai proibir. Sob a finalidade, eu trouxe aqui algumas decisões que são interessantes e que podem se transformar em questão de prova. Primeira, super famosa e sempre muito cobrada, a súmula vinculante número 13, que vai tratar da vedação do nepotismo. Que é a proibição de se contratar parentes ali para trabalhar sem um concurso público. Então, eu assumi um cargo na administração pública, então vou pegar meus parentaiada tudo e vou colocar para trabalhar ali para mim, ali, todo mundo ganhando, né, sem ter feito concurso público. Então, o nepotismo ele visa regular isso, só que ele traz parâmetros aqui mais objetivos, que é o que você tem que lembrar para a prova. A nomeação do cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF dos municípios, compreendidos os ajustes mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
Então ele define os critérios objetivos aqui da prática de nepotismo e no final ele diz que isso aqui viola a Constituição e por isso não pode ser feito. Pontos que são importantes. É quem que está proibido, né, desse tipo de contratação. Cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade, até terceiro grau, tá? Cuidado para não confundir o segundo grau lá da inelegibilidade reflexa. São graus de parentesco diferentes. Aqui é terceiro grau. Ok? Ele também impede aqui que haja aquelas designações recíprocas, né? Compreendido ajuste mediante designações recíprocas. Então, é tipo assim, eu contrato a tua esposa e você contrata a minha. Aí ninguém vai pegar, né? Porque eu vou estar com a sua esposa aqui e a gente não vai ter o vínculo de parentesco. Isso também é proibido. Tá? Que seria essa troca, né? O nepotismo cruzado que ele chama. E atenção, tá, gente? Ó, ele fala aqui de cargo de direção, chefia, assessoramento, tá? Para existir cargo com missão confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, qualquer dos poderes. E, portanto, não pode haver esse tipo de contratação. Por quê? Porque ele fere a finalidade do concurso público, ele fere a finalidade de trabalhar na administração pública, que é satisfazer o interesse público e não o interesse privado do administrador. Temos essa outra decisão que eu acho interessante também, ela se conecta com a finalidade, que é a DI 5358. É inconstitucional a fixação de critérios de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertençam ao serviço público de um determinado ente federativo. Então, o que o Estado fez lá? Ele pegou lá, o edital previu lá, ó, nesse concurso aqui, o estadual, por exemplo, concurso para capitão da brigada, ó, quem for do serviço público do Rio Grande do Sul vai ter mais vantagem do que outras pessoas. Né? É um edital, utilizar um termo muito usado, né, nessas questões, um edital bairrista, né? Ele está querendo só a galera daquela região que vai participando. E é isso que fere a finalidade do concurso, que é satisfazer o interesse público. Aí temos na proibição da autopromoção, nessa outra vertente, o artigo 37, parágrafo 1º, que vai tratar dessa proibição de forma expressa na Constituição. E este parágrafo ele deve ser guardado, memorizado, porque ele sempre cai em prova. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, aquele outdoor que fica na entrada lá do município, lá dizendo, com a foto do prefeito dizendo, eu fiz a ponte, eu trouxe dinheiro para o município, eu sou o cara foda, esse município aqui é tudo graças a mim. Isso é inconstitucional. Porque viola quem? Foi o prefeito que fez a ponte. Quem fez a ponte foi o município. O chefe do executivo, que é o prefeito, ele está ali para dar essa destinação do recurso público ali. Essa é a função pública dele. Mas não foi ele que fez, o dinheiro é público. Então, viola esse critério de impessoalidade. Essa é uma questão que sempre cai em prova. Ele coloca lá, né, um exemplo como esse do outdoor ali e pergunta se isso aqui está de acordo com a Constituição ou não. Pode haver publicidade dos atos do programa de governo? Pode, mas ele tem que ter, atenção, caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, por exemplo, aquele prefeito que assume a cidade e pinta a cidade toda de azul para se conectar com as cores do seu partido. Constitucional. Mesma coisa se o prefeito pintar de vermelho. Né? Inconstitucional. Por quê? Porque ele está pessoalizando a administração pública que não é dele, ele é do Estado. Né? Então ele tem que satisfazer o interesse público. Essa é uma regra super importante para a sua prova também. Tá? Depois nós temos o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, para a gente entender a sua dimensão, a gente tem que perceber ele sob uma perspectiva interpretativa mesmo. Ou seja, em suma, o administrador ele tem que agir sempre priorizando a finalidade e a satisfação do interesse público. Para isso, ele tem que agir com boa fé, ele tem que agir sempre respeitando princípios e preceitos éticos, de justiça, de probidade, de lhaneza. Moralidade tem a ver com isso, mas é importante que
a gente tem a concepção de que não é uma moralidade comum, tipo aquela moralidade que nós temos na nossa casa, nossa família, que a gente ensina para os nossos filhos. Não, nada a ver. A moralidade aqui como princípio, que rege a administração pública, é uma moralidade sob a ótica jurídica, tá? Moralidade, ela tem que ter esse viés e essa conexão com a lei. Por isso, moralidade jurídica. Temos também algumas questões aqui que eu quero compartilhar. Por exemplo, a ferramenta que a Constituição dispôs para os cidadãos fiscalizar a moralidade. Artigo 573, remédio constitucional, ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa. Então, se a moralidade administrativa for ferida, o particular, no caso um cidadão, pode entrar com essa ação de fiscalização. E se constatar que o agente público feriu moralidade, ele pode responder pelo aquilo que a Constituição chama de improbidade administrativa. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Vocês estudarão esse instituto em direito administrativo, mas é importante nós entendermos que a improbidade administrativa ela tem como objetivo principal proteger a moralidade administrativa. Feriu, responde por improbidade. Questãozinha também muito boa para a prova. Algumas decisões aqui que já caíram. Olha essa que legal, DPF 568. Pensão por morte e por invalidez para os mandatos políticos municipais, beneficiando os ex-ocupantes dos cargos, seus cônjuges ou companheiros sobreviventes, bem como seus descendentes consanguíneos de primeiro grau. Então, o cara foi lá, assumiu o prefeito, aí morreu, aí passa a pensão vitalícia para os seus herdeiros. Olha o que o STF olhou e falou. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta ao princípio da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade no gasto público. Não se revela compatível com o princípio republicano e o princípio da igualdade, outorga o tratamento diferenciado a determinado indivíduo sem que não esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. É contrário ao atual sistema constitucional brasileiro, a instituição de pensão impugnada. Então, a ideia é, se o prefeito ele tem caráter temporário, não pode receber um benefício permanente. Pronto, essa é a regra que ele traz aqui. Depois temos essa outra decisão também interessante, a DI 2821. A ausência de critérios mínimos e razoáveis para a concessão de benefício, especialmente a incorporação de vantagem, decorrente de continuidade do pagamento após o exercício da função, caracteriza a concessão graciosa de vantagem remuneratória e, consequentemente, privilégio injustificado, que, além de não atender o interesse público, é inconciliável com o ideal republicano e a moralidade. Então, imagina o cara tem um cargo em comissão. Aí ele sai do cargo de comissão e continua recebendo a comissão. Como assim? Comissão em razão da função que ele está exercendo. Pode continuar recebendo. Antigamente tinha isso, gente. Depois da Constituição de 88 aqui moralizou. Mas a galera está incorporando tudo. Tanto que tem um monte de servidor aposentado rico por conta disso. Depois temos a publicidade, gente. A publicidade é tornar público. Os atos administrativos eles têm que ser tornados públicos exatamente para que a população possa, de certa forma, controlar a forma como o Estado está atuando e como ele está se dirigindo nessa questão. Tá? A publicidade ela vai se manifestar de duas formas, como condição de eficácia do ato administrativo e como um mecanismo de transparência. Como condição de eficácia significa que o ato administrativo ele vai produzir efeitos a partir do momento que ele se torna conhecido. Essa publicação ela geralmente ocorre em notícias oficiais, em jornais oficiais. E a partir daquela publicação é que ela vai produzir os efeitos. A transparência significa que, uma vez publicado, a sociedade vai poder fiscalizar se aquele ato
é um ato que está atingindo a finalidade pública ou não. E se a sociedade entender que não está, vai lá, fiscaliza e exige que haja uma prestação de contas. Seria a transparência. Tá? O artigo 5º, inciso 33, ele traz isso como um direito individual, tá? Esse direito a ser informado, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível às segurança da sociedade e do Estado. Então temos aqui esse dispositivo da transparência como uma forma, né, da sociedade ser informada e poder também fiscalizar. ADI 5371, o processo administrativo sancionador instaurado por agências reguladoras contra concessionários de serviço público deve obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. Então aqui o STF consagrando a publicidade nessa sua acepção de transparência para os processos administrativos sancionadores instaurados nas agências reguladoras contra concessionários de serviço público. Se vai gerar sanção, tem que ser público para que haja uma fiscalização. E por fim temos o princípio da eficiência. Esse foi o último princípio, ele não estava na Constituição no seu texto original, ele foi instituído posteriormente pela emenda 19, e ele, ao ser inserido, o que se quer aqui é trazer uma melhoria das atividades administrativas para que elas atinjam uma finalidade mais excelente. Essa seria uma ideia. Um pouco de resultado, né? Tipo, buscar um serviço bom que gere um resultado satisfatório para a sociedade. Então, não é só executar a atividade administrativa, ela tem que ser eficiente. Então, isso vai trazer aqui vários reflexos na Constituição Federal a partir da inserção desse princípio. Como, por exemplo, o princípio da celeridade processual que decorre da eficiência, artigo 5º, inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui é um direito individual que decorre da eficiência. Não adianta o cara entrar com uma ação e esperar a vida toda, né, quase morrer lá para receber o resultado dessa ação. A administração pública ela tem que ser mais eficiente, tanto aqui na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Então, isso é um desdobramento desse princípio. Além disso, o artigo 37, parágrafo 3º, traz aqui algumas formas do usuário participar na administração pública. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente reclamações relativas à prestação de serviço público em geral, asseguradas a manutenção do serviço do atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna de qualidade do serviço. Então, foi a partir dessa eficiência é que a administração pública começou a ter mecanismos de controle, né, próprios, de autocontrole, possibilitando, inclusive, canais de reclamação, para que a sociedade possa lá falar assim, olha, aquele órgão ali não está funcionando direito. Acesso do usuário a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33, que é esse direito à informação. E 3, a disciplina da representação contra exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, como administrador público, ele tem que prestar conta dessas atividades lá. Por isso, a Constituição criou esse mecanismo aí de fiscalização. Além disso, também é um retrato desse princípio a garantia de estabilidade. Duas óticas, né? Primeiro, é que o servidor que não tem aptidão para o cargo, que não vai conseguir contribuir com a satisfação do interesse público, ele não pode adquirir estabilidade. Então, ele tem que ser aprovado no estágio probatório e fazer outra coisa na vida. A estabilidade ela vai ser um prêmio para aqueles que têm aptidão para exercício do cargo, né? E, por outro lado, quando você tem a estabilidade como garantia, você também vai ter a certeza de que o servidor estável vai agir cumprindo o interesse público, sem se submeter
a eventuais interferências de natureza política de pessoas que estão com o poder na mão naquele momento. Quando você tem um servidor estável, aquele servidor ele vai cumprir o que está na lei. E isso garante a ele a proteção contra qualquer tipo de perseguição de natureza política. Então a estabilidade ela tem essas formas de se manifestar como garantia do princípio da eficiência. Então ele fala no artigo 41, né? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E aí o parágrafo 1º já tem um controle dessa atividade. Ó. O servidor público estável só perderá o cargo. Então ele vai ter uma garantia, mas ao mesmo tempo você não pode ser negligente, você não pode se acomodar nisso. Senão você vai perder o teu cargo. Se tiver sentença judicial transitada julgado, perde o cargo. Processo administrativo que ele seja assegurado pela defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada pela defesa. Então, ele vai sempre sendo avaliado e essa avaliação do seu desempenho vai gerar para ele uma nota e essa nota vai ver se ele está compatível com o cargo ou não. Parágrafo 4º também traz um pouco dessa eficiência. Ó. Como condição para a questão da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Se o cara não passa nessa avaliação, ele não adquire estabilidade. A ideia de ter um estágio probatório, de ter essa avaliação periódica de desempenho, é exatamente para eliminar do serviço público aqueles que não têm compromisso com o serviço público. E simplesmente eles têm que sair do serviço público. Tá? Questão muito bacana também, que vai retratar um pouco sobre eficiência. Beleza? Fechamos aqui esse nosso primeiro bloco. No próximo bloco a gente começa com os princípios implícitos. Espero você lá.